paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês e suas famílias estejam bem. Bom, chegamos à sexta lição do nosso trimestre. Estamos exatamente na metade da nossa revista. E hoje, como sempre, também Deus tem uma palavra de ensino para as nossas vidas. Para que essa e todas as aulas sejam bem aproveitadas, eu indico que você tire um tempo para assistir realmente a aula, tá? Parar o que você está fazendo, os seus afazeres, e não apenas assistir, mas também meditar em cada palavra e poder absorver o máximo de todo o ensino que nós iremos passar. Não esquecendo, deixe o seu comentário para que eu saiba que você realmente assistiu a aula. Mas faça isso agora, porque depois você acaba esquecendo. Feito? Bom, e também não esqueça de ler a revista e fazer as atividades. E também enviar a resposta lá no meu WhatsApp. Bom, recados dados, agora vamos entrar definitivamente na nossa lição. A lição de hoje, a lição de número 6, tem por título Jonas, orgulho humano versus a misericórdia de Deus. O versículo base para essa lição se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 86, o verso de número 5, que diz assim, Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. E os objetivos da nossa lição de hoje vamos lá, o primeiro objetivo é declarar a misericórdia e a graça divina. Estes são dois presentes que recebemos da parte de Deus e transforma a nossa vida. A partir do momento que nós somos resgatados, e sentimos a misericórdia e a graça que vem de Deus para as nossas vidas, a nossa vida já não é mais a mesma. Ela é totalmente transformada de uma vida seca e sem frutos para uma vida próspera. Assim como cita o Salmo 1, ele diz assim que é como a vida do justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam e dá fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. O segundo objetivo é situar a correção como um ato de amor. Por mais que possa doer a correção, ela deve ser vista como um ato de amor. Deus é o nosso Pai, e como Pai ele precisa ensinar seus filhos a maneira certa de proceder. E às vezes, esse ensinar demanda uma correção, devido a uma atitude tomada da maneira errada ou na hora errada. Enfim, a própria palavra de Deus fala que Deus corrige aquele que Ele ama. Ou seja, se Deus tem corrigido você, é sinal que Ele te ama. Por isso, se alegre. Mas se Deus não tem corrigido você, pare e preste atenção na sua vida espiritual. Pode ser que você, assim como o personagem da lição de hoje, no meio de uma tempestade, onde Deus quer te corrigir, você está dormindo e desatento. Medite nesse versículo e entenda que a correção não é para te parar ou para te prejudicar, mas para você poder crescer. Olha esse versículo. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 11. Muitos não encaram assim, pois a nossa geração está acostumada a ter tudo o que quer e fazer tudo do seu jeito, e acaba associando a correção à falta de amor, o que é errado e totalmente contrário à palavra de Deus. O terceiro objetivo é dizer que a mensagem redentora é para todos. Muitas pessoas tentam estipular e colocar condições para que a graça redentora chegue às pessoas. Mas apenas um versículo dito pelo próprio Senhor Jesus deixa muito claro os verdadeiros requisitos para ser salvo. E é este versículo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Ou seja,
A mensagem de redenção não é voltada apenas para um tipo específico de pessoa, mas para todo aquele que crer em Jesus e for batizado. Todos podem ser alcançados pela mensagem redentora e pode fazer parte desse reino que é eterno. A graça de Deus foi oferecida na cruz do Calvário por intermédio do sacrifício de Jesus. Assim como nos alcançou, sabemos que essa graça alcança o mais vil pecador. Hoje, através da vida do profeta Jonas, veremos que o amor de Deus transcende povos e nações e revela misericórdia divina para quem se arrepende sinceramente. Também aprenderemos que não podemos fugir dos propósitos de Deus para as nossas vidas, pois ainda que tentemos fugir, Ele nos chamará de volta. Para a nossa reflexão, quero chamar a atenção de vocês para esse trecho, um trecho dessa reportagem. Isso aconteceu no ano de 2012, essa reportagem na verdade aconteceu no ano de 2012 e aqui bem perto de nós, na cidade de Indaiatuba. Na sexta-feira, 9 de julho de 2009, Rafael já havia fechado a padaria e se preparava para ir embora. Quando estava saindo, foi surpreendido por um assaltante. Rafael reagiu e acabou sendo baleado 2 vezes. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. É difícil falar. Fazia 8 meses que eu tinha perdido minha mãe. E de repente o baque, que é a dor maior que existe nessa terra, é perder um filho. No auge da vida, 25 anos, se formando na faculdade, era o meu filho companheiro, confidente, trabalhador, cumpridor dos seus deveres como cidadão. E de repente, numa noite, 2 tiros ceifaram a vida dele. Foi difícil demais. Já vai fazer 4 anos já, mas toda vez que eu falo dele, é como se ele tivesse agora partindo, sabe? Rafael era muito querido na cidade. Não faltaram pessoas que queriam justiça e até vingança contra o assassino. Mas seguindo um caminho totalmente inverso e até inesperado para uma mãe que perde um filho assassinado, Daisy optou pelo perdão e ainda foi além. Quando eu fiquei sabendo que o rapaz foi assaltar o meu filho porque ele precisava do dinheiro para pagar o aluguel atrasado, eu procurei saber aonde vivia a mulher com as crianças. E tinha uma menina de 4, uma menina de 2 e um bebê de 2 meses. E a situação da moça era precária porque ela tinha vindo de Pernambuco fazia alguns meses só. Nós colocamos ela numa casa melhor, ela foi colocada num emprego. As crianças dela ficaram numa instituição que chama aqui Manaim, que é um lugar que ficam as crianças de pais que estão presos. Mas o mês passado ela voltou para Pernambuco, né? Parece que ela conheceu uma outra pessoa. Ela já tem um filho com essa outra pessoa e essa pessoa então a levou de volta para Pernambuco, né? Lógico que ela não sabe, as crianças me conhecem, porque eu cheguei na instituição várias vezes, né? E são crianças adoráveis, viu? Educadas, o pequenininho já está com 4 aninhos já, né? Aí fica a pergunta, será que teríamos a mesma atitude dessa mãe? Será que a gente, se tivesse no mesmo lugar que ela, acharíamos que aquela pessoa que tirou o nosso ente querido de nós seria merecedor de receber o perdão e ajuda? Bom, na lição de hoje iremos falar sobre isso, sobre este amor que ultrapassa todos os limites e as barreiras, e ele vem de Deus. E qual deve ser a nossa atitude perante esse Deus perdoador? Tópico 1, contexto histórico. Vamos conhecer agora os 2 focos principais da nossa lição, o profeta Jonas e a cidade de Nínive.
Jonas, que o nome significa pomba, nasceu na cidade de Gat-Hefer, pertencendo à tribo de Zebulon. E ele era filho de um profeta chamado Amitai. Primeiramente, Jonas profetizou no reino do norte, lá em Israel, tendo inclusive predito o restabelecimento dos termos de Israel, desde a entrada de Ramate, que hoje é a Síria, até o mar da planície, o que sucedeu no reino de Jeroboão II. Depois disso, foi chamado por Deus para pregar a salvação ao inimigo do seu povo, os assírios, que moravam na cidade de Nínive. Isso aconteceu no período de 760 a 712 a.C. Quando Deus chamou a Jonas, ele já era um profeta conceituado e conhecido. Já Nínive era uma cidade localizada na margem oriental do rio Tigre, que era a capital, da antiga Assíria. O Império Assírio, estava estabelecido onde hoje nós conhecemos como Iraque, Síria, Turquia e Irã. Olha esse mapa aqui. Aí você vai conseguir entender um pouquinho da extensão desse grande império. Para você ter uma noção, os assírios chegaram a governar impérios poderosos em vários períodos, fazendo parte substancial do berço da civilização da Mesopotâmia, que incluía a Suméria, o Império Acádio e a Babilônia. A Assíria alcançou o auge das realizações tecnológicas, científicas e culturais de sua época, para você ver a extensão deste império. E Nínive, a capital, era um grande amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre, onde atualmente existe a cidade chamada de Mossul, no estado de Ninawa, no Iraque, que é essa que está aparecendo aqui para vocês. Já nessa outra foto é uma reconstrução moderna do portão de Haddad em Nínive. Essa fotografia foi tirada antes da destruição total deste portão em abril de 2016. Os assírios eram inimigos declarados dos israelitas. Os prisioneiros de guerra do período do império eram cruelmente mutilados, ao ponto de que os assírios fizeram pirâmides com os crânios dos seus inimigos. Os povos subjugados eram forçados a pagar altos tributos ao império. Israel, por sua vez, sofreu o efeito dessa opressão. Diante dessa informação, o motivo de Jonas não querer enfrentar essa missão, tanto por ser perigosa e pelo desejo que os ninivitas fossem condenados, fica bem claro. Por isso o profeta resolveu fugir da ordem de Deus. Hoje em dia, muitos ainda têm essa atitude. Infelizmente, estamos vivendo em um período onde o ódio e a vingança são superestimados. As pessoas perderam, a sensibilidade, o amor ao próximo, o perdão, a importância que realmente existe em liberar o perdão. Existe muita raiva exalando em conversas ríspidas e brutais, principalmente na internet. Ondas de ódio são disseminadas por pessoas anônimas que acabam influenciando uma grande multidão. Essa tem sido uma das ferramentas que o diabo tem usado para destruir vidas. Hoje existe essa onda de cancelamentos, que está aí na mídia, pessoas que distribuem o ódio contra os outros e infelizmente muitos compram a briga desses e seguem, infelizmente, disseminando esse ódio. Esse ano, pelo que eu me lembre, já 2 casos de jovens que cometeram suicídio após sofrer com as duras críticas na internet. O mundo precisa urgentemente de conhecer o amor de Deus. E nós, como a Igreja de Cristo, precisamos ser as primeiras pessoas a levar este amor para o mundo. Tópico 2. Estrutura do livro. O livro de Jonas, diferente dos demais livros proféticos, não apresenta nenhuma visão, ou profecia. É um livro basicamente biográfico, que apresenta 4 capítulos que também são divididos em 4 temas. O primeiro é o chamado e a desobediência de Jonas, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. O segundo é a intervenção de Deus, que vai do capítulo 1, versículo 4 ao capítulo 2, versículo 10. O terceiro é o segundo chamado e a obediência de Jonas, que vai do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. E o 4 é o descontentamento de Jonas e a lição de Deus,
que vai do capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 11. O livro de Jonas mostra, assim, com grande clareza, que é completamente falsa a imagem que ainda hoje se defende de um Deus, no Antigo Testamento, que Deus é um ser cruel, sanguinário e sem misericórdia. Pelo contrário, no livro de Jonas nós vemos como Deus sempre foi misericordioso, mas não só em relação ao povo de Israel, mas também em relação aos gentios, como foi o caso dos ninivitas. O primeiro bloco, como eu disse, é a chamada de Jonas e a sua desobediência. Quando Jonas recebeu de Deus o chamado para viajar para Nínive e pregar ali o arrependimento, pois o próprio Deus descreveu que a maldade e o pecado daquela cidade já havia chegado até o céu. Jonas não quis obedecer, por isso se arrumou para fugir. Ele foi até Jope, onde atualmente é a cidade chamada de Tel Aviv, que é a segunda maior cidade de Israel, para ir para Tarsis, a atual Espanha. Ao embarcar, Jonas foi até o porão do navio e ali se instalou, chegando a dormir profundamente, como é citado na Bíblia. Jonas pensava que partindo dali, ele escaparia da missão que Deus havia dado a ele. A Bíblia nos diz que ele quis fugir da face do Senhor. E isso me lembra o Salmo de número 139, que diz assim, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Salmo 139, do verso 7 ao verso 12. Porém, fugir da presença de Deus, da vontade de Deus, é um risco muito grande. Deus é onipotente e onipresente, ou seja, é impossível escapar do olhar de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Jonas pagou um preço muito caro por isso. E nós possamos entender que o melhor é obedecer à vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor e como agir. Ele jamais levará a gente para um caminho de perdição. Como disse, o profeta Jonas estava dormindo no porão quando começou uma forte tempestade. Tudo que os marinheiros poderiam fazer para se salvar parecia ser pouco, tanto que o navio parecia que iria afundar. Cada tripulante clamava ao seu Deus pedindo socorro, até que descobriram a causa de toda aquela tormenta. Foi quando Jonas, depois de ser acordado pelo capitão do navio, contou que tudo ali era culpa dele, tudo aquilo que estava acontecendo. Ele pediu que fosse jogado no mar, para que tudo aquilo melhorasse. Nesse ponto da história, que muitas vezes nós não lemos, não lembramos e as pessoas acabam não contando, Jonas já começa a aprender o que é amor ao próximo, pois os marinheiros não queriam jogar Jonas ao mar. Tentaram de outras formas melhorar a situação. Quando perceberam que por mais que fazia, nada dava certo, eles resolveram fazer o que Jonas disse. Mas antes de jogar Jonas, oraram, pedindo perdão a Deus por fazer aquilo. E depois que jogaram Jonas, eles ofereceram a Deus um sacrifício. Com certeza, aqueles marinheiros tinham motivos de sobra para odiar a Jonas, visto que por culpa dele, eles quase morreram e ainda perderam tudo que eles haviam jogado ao mar. No entanto, eles demonstraram misericórdia e temor a Deus, diferente da atitude de Jonas. Quantas pessoas não foram prejudicadas pelo gesto impensado do profeta? Sua desobediência pôs não em risco apenas a sua vida, mas os demais tripulantes e passageiros, como também as cargas que eles ali estavam transportando, que envolvia também as economias de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas, cargas que foram lançadas ao mar diante da grande tempestade. Quando o servo de Deus desobedece o Senhor, traz prejuízo para todos quantos estão à sua volta. Após passar 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe,
lugar terrível para passar 3 dias, imagina. Tanto que o próprio profeta, em sua oração de arrependimento, descreve como o ventre do inferno. Jonas entendeu que a vontade de Deus é soberana e a obediência é o melhor caminho. Pois após ele entender o seu erro e se arrepender e estar disposto a obedecer e levar a mensagem, Jonas foi levado até a praia. Dali, ele partiu para Nínive, a fim de pregar a palavra. É importante, nós observarmos que Jonas não foi jogado em Nínive. A Bíblia diz que ele foi vomitado na terra, na praia. E o Senhor mandou que ele se levantasse e fosse até Nínive. Nínive, por sua vez, não era a cidade banhada por mar, ficando apenas à margem do rio Tigre. Jonas, segundo alguns estudiosos, foi lançado em terra na própria costa de Israel, muito provavelmente na própria Jope, onde ele havia embarcado. Deus fez com que Jonas voltasse ao mesmo lugar onde ele havia desobedecido a ordem de Deus. O profeta demonstraria o arrependimento se desta vez ele fosse para Nínive e não voltasse a tentar fugir da presença de Deus. Ao chegar em Nínive, inicia a sua pregação por um dia. E já foi o bastante para que aquela cidade fosse movida por uma onda de arrependimento. As pessoas que ouviram a Jonas iniciaram um jejum, pedindo perdão a Deus por todas as coisas horríveis que haviam feito. Essa ação chegou até o conhecimento do rei, que logo tomou a decisão de decretar um jejum, onde todos iriam se voltar a Deus e pedir perdão e sua misericórdia. Normalmente, entre as nações gentílicas e entre os assírios, sem exceção, os reis eram tratados como divindades, eram reconhecidos como os emissários dos deuses. Quando o rei da Síria toma essa atitude, ele está a reconhecer que ele era inferior ao Deus que mandara a mensagem por intermédio de Jonas. Logo, era algo extremamente raro. Deus, vendo que a sua mensagem havia sido ouvida e que o povo havia dado crédito à sua palavra, ele poupou a cidade de toda a destruição e juízo. O quarto bloco é o descontamento de Jonas e a lição de Deus. Após a pregação de Jonas, ele saiu da cidade e ficou observando de fora para ver o que iria acontecer. Vendo que Deus havia poupado a cidade, o profeta ficou revoltado, ao ponto de fazer a seguinte oração: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso que eu preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassível e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Está escrito lá em Jonas capítulo 4, versículo 2 e 3. Jonas não suportava a ideia que Deus havia perdoado aquela cidade. Para Jonas, a única coisa que eles mereciam era o juízo e a destruição. Deus, por sua vez, iria mostrar que seu amor é incalculável. Por isso ele fez o seguinte: Deus fez nascer uma boboreira no lugar onde Jonas estava. Ela cresceu e fazia sombra para que Jonas se sentisse aliviado do sol. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao amanhecer, que feriu a boboreira e ela secou. Quando o sol ficou forte, Deus mandou também um vento quente que feriu a cabeça de Jonas e o fez desmaiar. Quando Jonas percebeu o que havia acontecido, ficou novamente revoltado por não ter mais aquela árvore, e quando Deus questionou se ele achava que era certo ficar daquele jeito, todo revoltado por causa de uma árvore, ele foi enfático a dizer que sim, que ele tinha razão de ficar furioso. Porém o Senhor faz um questionamento muito importante para Jonas, e assim ele conclui o livro. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens
que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Isso está escrito lá em Jonas, capítulo 4, versículos 10 e 11. Deus demonstra mais uma vez a sua grande sabedoria e o seu imenso amor. Aquela gente também precisava ser alcançada pelo amor de Deus, pois antes disso eles estavam perdidos e não sabiam diferenciar o certo do errado. Eles precisavam conhecer a verdade, pois como diz as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jonas então aprendeu a lição que nós devemos aprender, que nós precisamos se compadecer do próximo, do ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. O profeta aprendeu que devemos dar ao ser humano o valor máximo nessa terra, sabendo que se trata de algo que é extremamente amado e querido pelo Senhor Salvador. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Creio que esse versículo embasa muito bem a mensagem que Deus quer passar através do livro de Jonas. Jonas havia recebido uma difícil missão. Ele teria que pregar uma mensagem de arrependimento a uma nação inimiga. Além disso, essa nação teria a possibilidade de se arrepender e assim não receberia o castigo que Deus havia prometido se não houvesse mudança de atitude da parte dos ninivitas. Jonas com certeza havia sofrido com as invasões e tantas outras coisas que o Império Assírio já havia infligido a Israel. Porém, o profeta deixou se levar pelo sentimento de patriotismo, vingança e não entendia a misericórdia de Deus. Ele achava que Deus era exclusivo de Israel e que não se importaria com a nação pagã. Quantos na atualidade não procedem dessa mesma forma? Ficam sentados na arquibancada esperando que o mal sobrevenha àqueles que não querem bem. Muitos, infelizmente, por seus corações estarem inundados de raiva, amargura e rancor, agem dessa forma. Desejam que Deus venha punir sem misericórdia a todos que fazem o mal, esquecendo que como seres humanos estamos passíveis dos mesmos erros. Não podemos esquecer que nós também pecamos e somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Não podemos olhar com um olhar superior aos outros, achando que porque nós se rendemos a nossa vida ao Senhor, nós nos tornamos superior ou melhor que o outro. Se isso se passa em nossa mente, em nosso coração, infelizmente, o amor de Deus ainda não habita em nós. Nós ainda não entendemos o real motivo da morte de Cristo na cruz do Calvário. Precisamos entender que da mesma forma que Deus nos alcançou com o seu amor e perdão, Ele deseja alcançar aos outros, sem se importar com o seu passado ou com seus erros. Deus deseja perdoar e trazer uma nova vida, visto que o Evangelho, segundo escreveu João, traz o versículo mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, preste bem atenção, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única condição que ele colocou para que pudesse receber a salvação é crer. Se crer, será salvo. Por isso, antes de encerrar, quero trazer algumas reflexões do professor e evangelista Lucas Neto. Ele é professor lá no estado do Ceará. Ele fez essas reflexões muito interessantes. O livro de Jonas demonstrou absolutamente tudo que um cristão de verdade não deve ser. Primeiro, exclusivista. É o homem que acha que Deus é só para ele, que é dono da verdade e que só ele será salvo e que só ele merece a misericórdia e as bênçãos de Deus. Segundo, odioso e irado. É o homem que fomenta e desenvolve em seu coração o ódio, a ira e a contenda contra tudo e contra todos. Terceiro, um falso teocrata. É a pessoa que possui um discurso e na prática de comportamento é completamente diferente, por causa do seu orgulho humano. Quarto, ególatra. É a pessoa que só pensa em si e não nos outros, sendo tudo primeiro para ele,
tudo só para Ele. E essa história narrada no livro de Jonas nos leva a compreender que, primeiro, a salvação em Cristo ela é universal, ou seja, todos os homens e mulheres, bastando que se arrependam e creiam que Cristo é o Salvador e Senhor de suas vidas. Segundo, Deus é amor e misericordioso, perdoa a todos que invocam o seu nome. Terceiro, Deus é soberano, fazendo o que Ele quer sem qualquer condição de ser impedido de fazê-lo. Quarto, Deus é transcendente, ou seja, seus pensamentos estão muito além dos pensamentos humanos. Com isso, nós concluímos a nossa lição, alcançando todos os nossos objetivos, que era de entender mais sobre a graça e a misericórdia divina, entender que Deus corrige porque Ele nos ama e deseja o melhor para nós, e assim como Ele corrigiu a Jonas e a cidade de Nínive, Deus sempre tem algo para nos ensinar através dos nossos erros, e que a mensagem de Deus é para todos. Não existe uma classe específica para receber a palavra redentora e o amor de Deus. Ela é para todo aquele que crê, todo mundo pode receber dessa graça. E é nosso papel, como parte do reino de Deus, levar essa mensagem aos que não conhecem. Nós precisamos entender que os caminhos de Deus e aquilo que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior. Que nós não venhamos a fugir dos nossos propósitos, fugir daquilo que Deus tem preparado para nós, do nosso chamado, da nossa vocação, e que nós possamos cumprir e entender que Deus Ele ama a todos e nós precisamos também levar este amor. O mundo precisa receber este amor, o mundo precisa conhecer este amor que perdoa, que limpa e que transforma. Que nós sejamos a voz de Deus sobre a nossa nação, sobre o mundo, para que através das nossas vidas, do nosso cantar, do nosso falar, do nosso agir, através das nossas profissões, nós possamos levar o amor de Deus ao próximo. E nós possamos ser bênção de Deus para as pessoas que estão tão necessitadas de um abraço, de um acolhimento. Que nós possamos aprender com Jonas, com o erro de Jonas, e entender que nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus, mas também o nosso próximo também é pecador e ele também merece e carece da misericórdia de Deus. Pessoal, não esquece de deixar aqui o seu comentário. Eu quero saber se você assistiu. Se você tem alguma dúvida, manda no meu WhatsApp. Se você não entendeu alguma coisa da revista ou da aula aqui do vídeo, manda para mim. Não fique com dúvidas, por favor, ok? E se você tem alguma sugestão, alguma opinião, também deixa aqui no comentário ou manda no meu WhatsApp, tá? Se você perdeu por acaso alguma lição, no final do vídeo eu vou deixar o link da última lição e também o link para a playlist desse trimestre, ok? Fiquem todos com Deus e até mais.